Graça e paz, amados. Eu quero, nesse momento, trazer ao teu coração alguns trechinhos de um vídeo da mensagem que foi pregado na igreja, a qual vem falando sobre vencer a tentação. E eu tenho certeza que Deus vai usar aí alguns pontos dessa mensagem para trazer alguma dica para você de como vencer a tentação, como vencer a carne. Porque o diabo muitas vezes ele usa as estratégias dele para tentar fazer com que o cristão acabe pecando, acabe caindo em tentação. E é importante você entender e saber como se ver livre de algumas tentações que o diabo arma contra a tua vida, algumas ciladas. Que Deus possa falar ao teu coração por meio dessa mensagem, no nome de Jesus. Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, somente este versículo diz assim a palavra do Senhor: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vemos assim, um mundo sujo, no ambiente espiritual. E aqui, a igreja de Coríntios estava se deparando ali com uma situação a qual estava fazendo muitas pessoas naufragar na fé. É uma coisa que nós devemos tomar cuidado também, porque Satanás ele tem várias artimanhas para trabalhar contra o crente. Ele tem várias armadilhas que ele usa para tentar fazer você cair, para tentar fazer você pecar e para usar você também a levar outras pessoas ao pecado. E a igreja de Coríntios estava aqui abrindo uma brecha para Satanás. E Paulo vem então repreendendo esses irmãos, trazendo aqui essa palavra a qual ele vem dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação que vem até você, ela é humana, é algo que você pode suportar, é algo que você pode renunciar na sua vida. E qual era a tentação que o povo estava vivendo? A igreja estava vivendo a seguinte situação. Havia muitos irmãos ali na igreja de Coríntios que eles tinham chegado à conclusão de que os ídolos, as imagens de escultura, não podia fazer nada, não podia fazer nem bem e nem mal. Eles chegaram a essa conclusão: olha, os ídolos não podem fazer nada para nós, não pode fazer nada contra nós, então não tem problema nenhum eu participar das comidas sacrificadas a ídolos. Esse era o maior problema que a igreja estava passando. Pelo fato deles pensar que os ídolos não podiam fazer mal nenhum para eles, eles pensavam também: podemos comer das comidas oferecidas a ídolos. E eles estavam participando de festas idólatras. E aí Paulo vem advertindo eles. Olha o que Paulo fala aí no capítulo 8. Paulo ele vem trazendo aí uma palavra dura a eles, dizendo assim, no versículo 10: porque
Se alguém te ver a ti, que és dotado de saber, a mesa em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Infelizmente, muitos crentes estão cegos espiritualmente, estão com a sua consciência tapadas, porque participam de festas idólatras, participam de festas que não agradam o coração de Deus, comem a mesa dos ídolos. Infelizmente, tem muitas pessoas que se diz cristã, que ainda não se desprendeu do vício de tomar uma cervejinha. Tem muitas pessoas que se diz cristã, que ainda não se desprendeu do vício de alguma coisa em sua vida. Tem muitos crentes aí, amados, gritando: como que eu posso então me libertar disso? Como que eu posso então sair fora disso? Como que eu posso evitar essas coisas na minha vida? Comece por isso, considere essas coisas, essas colocações. Primeiro, para você vencer a tua carne, para você vencer a tentação na tua vida, você tem que começar com um ato de vontade própria. Você não pode esperar a tentação chegar para você querer se ver livre dela. Isso tem que partir da tua vontade própria. É você quem tem que decidir: a partir de hoje eu vou purificar a minha vida, a partir de hoje eu vou viver uma vida em santidade com Deus, a partir de hoje a minha vida vai ser para a glória do Senhor. Então a primeira coisa que você tem que se dominar, que você tem que lutar, é contra as suas vontades, contra as suas próprias vontades. Porque antes de haver a tentação, ou o desejo de fazer aquilo que é errado, você tem que resolver um problema com a tua vontade. Antes de você fazer alguma coisa que te prejudique, você tem que olhar para a tua vontade, resolver esse problema primeiro. Aí isso tem que partir de você. Quer ver um exemplo bíblico? Daniel, ele foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, e ali ele teve a oportunidade de ser escolhido para trabalhar no governo daquele país. Ele teve esse privilégio. Só que no momento em que ele teve esse privilégio, veio também a tentação sobre a vida de Daniel. Eles tiveram 3 anos de preparação, e ali então aqueles jovens que foram escolhidos para fazer parte do governo da Babilônia, teriam que comer da comida do rei, dos manjares do rei. E Daniel, por ter ali um compromisso com a pureza, com a santidade, com o seu Deus, ele logo de início, ele recusou, ele rejeitou esses manjares. Ele não aceitou. Por que Daniel não aceitou, amados? Porque ele tinha medo daquela comida sujar o seu interior. Ele tinha medo daquilo que eles serviam ali à mesa do rei sujar o seu interior. Mas de que maneira? Daniel não sabia quais eram os animais que eram colocados sobre aquela mesa. Daniel não sabia qual era a maneira que aqueles animais eram mortos para serem servidos à mesa. E Daniel conhecia a lei de Deus. Daniel sabia que animais imundos ele não podia comer, porque isso contaminaria o seu interior. Ele sabia que animais sufocados ele não podia comer, porque era contra a lei de Deus. E ele então, pensando nisso, ele
olhou para aquilo que estava dentro do seu interior. Olha, eu não posso contaminar o meu interior. E é assim que você tem que pensar. Você lutar contra a tua vontade é você pensar desta maneira. Amados, Deus chamou você para que você seja santo. Deus chamou você para que você viva em santidade. E você não pode contaminar a santidade de Deus na tua vida. Aqui lá em Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia fala assim que Daniel resolveu, olha só, ele resolveu firmemente não se contaminar com as porções dos manjares do rei. Então você precisa resolver firmemente no teu coração: eu não vou me contaminar com este mundo, eu não vou me contaminar com o pecado, eu não vou dar crédito à tentação. Irmãos, não espere vir a tentação para você tomar essa decisão, viu? Não espere. Tome a decisão de viver uma vida pura antes que a tentação venha. Porque depois que vier a tentação, se você não tiver esse propósito na tua vida, você acaba caindo. E seja ela qual for a tentação que vier. Eu vou trazer aqui alguns pontos para você entender como se ver livre da tentação e vencer a tua carne. A primeira coisa é você fugir. Você percebeu que é algo errado, fuja, sai fora. A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 22, ela vem falando assim, ó: fuja da aparência do mal. Ou então na versão atualizada, abstenha-se de tudo aquilo que é mal. Fuja da aparência do mal. Isso daí tem que estar constante na tua vida. É a primeira coisa que você tem que pensar. Você viu que o negócio é errado, foge, sai fora. Não dê crédito não, porque a partir do momento em que você dá crédito, a tentação vai crescer, vai prevalecer sobre você, e você corre o risco de acabar caindo. Fuja dos primeiros sinais do pecado. A tentação, ela vem primeiro pela consciência do desejo. Ou seja, primeiro vem o desejo de pecar, depois a tentação. Primeiro a pessoa cobiça, né? Depois ela é tentada. E Paulo está dizendo aqui, olha irmãos, não sobreveio tentação que não seja humana. Então entenda isso, igreja. Primeiramente vem o desejo da pessoa fazer a coisa errada, da pessoa pecar. Depois que ela deu crédito àquele desejo, aí então vem a tentação, e aí ela já não consegue mais resistir, ela já não consegue mais sair fora, porque ela já está sendo tentada. Então quando surgir o desejo, é contra ele que você tem que lutar, é contra ele que você tem que buscar se purificar. Para você vencer a tentação, você tem que ter esse desejo. Eu quero viver em santidade com Deus. Eu quero viver uma vida pura na presença do meu Deus. Eu quero fugir de toda a aparência do mal. A tentação, ela é como uma erva daninha. Quem entende de jardinagem sabe muito bem o prejuízo que uma erva daninha causa. E como funciona isso então? A erva daninha, ela nasce lá, uma sementinha, uma raizinha no meio do jardim, e se deixar aquele brotinho crescer, aquela erva daninha crescer, ela vai dar semente, e aquela semente que ela produzir vai contaminar o jardim todo com aquela erva daninha. Então o que é necessário fazer? A hora que o jardineiro percebe que nasceu uma erva daninha no seu jardim, ele vai lá e arranca ela pela raiz.
para que ela não dê fruto. Assim também é a nossa vida. A hora que gerou um desejo mau em nossa vida, irmãos, nós devemos arrancar esse desejo, nós devemos jogar ele longe da nossa vida, para que ele não dê fruto, porque a partir do momento em que ele dê fruto, aí toda a sua vida fica contaminada, e aí fica difícil depois. Está entendendo por que muitos crentes estão aí a cada dia mais afastando dos caminhos do Senhor? Porque existem ervas daninhas na sua vida, o pecado já está dando fruto, e a pessoa já não consegue mais firmar nos caminhos do Senhor, porque está contaminado. O segundo passo para você lutar contra a tua carne: você precisa ter um alto objetivo na tua vida. Você não pode viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o que seria este alto objetivo? Em primeiro lugar, irmãos, você precisa entender que você é um espírito que habita em um corpo. Você precisa entender isso. Você é um espírito que habita em um corpo, e o espírito, ele milita, ele luta contra este corpo, porque o espírito, ele quer buscar as coisas do alto, ele quer buscar as coisas do Espírito Santo de Deus. A carne, ela quer buscar as coisas deste mundo, as coisas perecíveis, as coisas corruptas deste mundo. Então você precisa entender, para você ter um alto objetivo na tua vida, você tem que entender isso. Eu sou um espírito que habita em um corpo. E aí, então, quando você entende isso, você começa a buscar as coisas do alto, você começa a buscar as coisas do Espírito, você começa a andar em Espírito, você consegue renunciar às coisas da carne. Agora, quando eu entendo que eu sou um corpo, eu vou buscar as coisas dessa terra, eu vou buscar as coisas da carne, eu vou almejar para mim as coisas da carne, porque eu estou entendendo que eu sou um corpo, e eu estou vivendo então um baixo objetivo na minha vida. Para você vencer a carne, você precisa entender isso. Sou um espírito que habita em um corpo. Dedique a tua vida à palavra de Deus. Eu quero buscar altos objetivos para a minha vida. Então dedique a sua vida à palavra de Deus. Ela te levará a altos objetivos. Tenha comunhão com os irmãos, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos viver em comunhão com os irmãos. Amados, quando eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho algo objetivo na minha vida. Mas quando eu não tenho comunhão com os irmãos, eu estou vivendo uma vida de baixos objetivos. E é necessário você entender, buscar a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos e ter comunhão com Deus diariamente. E além disso, você ter também aí uma vida de oração. A oração é o oxigênio para a tua alma. Então eu quero vencer a tentação, eu quero sair fora do erro, do pecado, eu quero sair fora dessa fraqueza que eu estou, a qual eu sou tentado. Comece a ter uma vida de altos objetivos. Entenda, sou espírito, viva a palavra de Deus. Como podemos evitar então os desejos carnais? Olha só, você deve imunizar a tua vida espiritual. Para você vencer a carne, você tem que imunizar a tua vida espiritual. Como isso funciona? Olha só, a criancinha, quando ela nasce, ela toma ali várias vacinas, né? E aquela vacina que ela toma,
tem como finalidade na vida da criança imunizar ela de várias doenças, deixar ela imune de várias doenças. Até essa vacina da febre amarela, toda pessoa que toma aquela vacina, ela fica imune da doença. E assim também é na nossa vida espiritual, irmãos. Se você quer vencer a tentação, quer vencer a carne, não quer mais fazer a coisa errada, não quer mais praticar o pecado, você precisa imunizar a sua carne. E de que maneira você vai fazer isso? Primeiro, cultivando uma vida de oração. Segundo, fazendo uso de um padrão bíblico moral. Terceiro, guardando a sua mente contra os desejos sensuais. Tudo isso daqui vai fazer com que você esteja imune do pecado. Número 4, cuidando-se com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, cuidando-se com aquilo que você assiste na televisão, com aquilo que você vê na internet. Tudo isso vai te deixar imune. Você precisa analisar essas coisas. Por que eu tenho que imunizar minha vida? Por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Por que eu tenho que fugir do pecado? Por que eu tenho que ficar livre da tentação? Abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2. Acharam? Versículo de número 11, olha o que diz aí: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em primeiro lugar, irmãos, você tem que viver uma vida de santidade. Você tem que lutar contra a tua carne, porque você é forasteiro, você é peregrino aqui nesta terra, você está aqui de passagem. O teu reino, o teu mundo não é este, o teu reino, o teu mundo é celestial, e você tem que entender isto. Você tem que lutar, tem que abster-se, tem que fugir das paixões carnais que faz guerra contra a tua alma. O pecado, ele pode parecer prazeroso no momento, mas depois ele traz sérias consequências para a tua vida. Terceira coisa, terceiro passo aqui para você vencer a tentação é a razão. Satanás, amados, ele procura vencer você através das concupiscências carnais. O diabo, ele vai sempre armar contra a tua vida por meio das concupiscências carnais, aquilo que a tua carne cobiça, deseja. O diabo, ele não vai armar algo para você, aquilo que o teu espírito deseja. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que a tua carne deseja. Então eu entendo aqui que tudo aquilo que é prazeroso para minha carne, tudo aquilo que traz satisfação para minha carne, não vem de Deus, vem do maligno. Mas aquilo que traz satisfação para minha alma, aquilo que traz paz para o meu espírito, isso sim vem de Deus, vem do alto. E eu preciso ter razão sobre isso. Olha só, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Paulo diz assim, ó: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Satanás, ele vai sempre oferecer algo para você que é prazeroso da carne, para que haja essa guerra, né? O teu espírito não quer, mas a tua carne deseja. Agora, Satanás, olha só como ele age. Primeiro, ele perverte a fome em glutonaria. Ele vai perverter a fome da pessoa em glutonaria. Glutonaria é pecado, é coisa da carne. A pessoa está passando fome, de repente ela se torna ali um glutão, come até passar mal, isso é pecado. Ele perverte os desejos sexuais do casamento em imoralidade. O casal começa a fazer coisas imorais. Isso daí é errado, é pecado. Satanás perverte a necessidade material em cobiças e desejos de mais e mais. Essa é a artimanha de Satanás. Ele sempre vem contra você, amados, de uma maneira inteligente. O diabo, ele não é bobo como muitas pessoas pensam. O diabo, ele não é tolo como muitas pessoas imaginam. O diabo, ele é muito mais inteligente do que você. E eu quero dizer para você que ele tem uma coisa que você como cristão não tem, que é paciência. Ele arma ali a estratégia dele, ele fica esperando o momento que o crente cai, o momento em que a pessoa cai. Ele é paciente, ele não é bobo, como muitas pessoas imaginam. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como trabalhar contra a tua vida. Quer ver uma estratégia de Satanás? Os irmãos aí já assistiu e já ouviu falar também naquela história do cavalo de Troia? É um presente de grego. Os gregos, quando deram ali contra a cidade de Troia, eles não conseguiram entrar naquela cidade, porque era muito bem cercada, muito bem fortificada. E eles não conseguiram conquistar aquela cidade. E o que eles fizeram? Fizeram um cavalo de madeira, que era oco por dentro, encheram aquele cavalo ali de soldados, e uma boa parte do exército foi embora, foi para o mar, entraram no navio e foram embora. Aí os moradores de Troia, vendo os navios indo embora, eles foram embora, se deram por derrotados e largaram um presente como recompensa para nós. Pegaram aquele cavalo e levaram para dentro da cidade. Quando foi à noite, estavam todos os soldados ali, os troianos, dormindo. Os soldados que estavam dentro daquele cavalo saíram, abriram os portões da cidade. Os outros soldados que tinham ido embora nos navios voltaram, entraram e dominaram a cidade, conquistaram a cidade. Irmãos, isso é a estratégia certinha que Satanás trabalha contra a nossa vida. Ele sempre vai te oferecer um presente que é prejudicial para você. E se você não buscar a santidade na tua vida, você acaba caindo. Você acaba abrindo brechas para o diabo. Um certo homem, o filho dele era muito rebelde, era muito teimoso, desobediente. E ele então colocou ali um propósito no coração: toda vez que o meu filho desobedecer, eu vou pregar um prego na porta do celeiro. E aí, quando o filho desobedecia, quando o filho brigava com o pai, ele ia lá e pregava um prego. Toda vez que o filho brigava, desobedecia, ele pregava um prego. Um certo dia o filho foi lá no celeiro e viu aquele tanto de pregos
pregado ali na porta do celeiro. Ele perguntou: pai, para que esses pregos? Olha, filho, toda vez que você me desobedece, eu venho aqui e prego um prego. E quando você faz algo que me agrada, ou quando você me obedece, eu venho aqui e arranco um prego. E o filho viu então aquele tanto de prego lá, ele caiu em si e falou: puxa vida, eu tenho magoado muito meu pai. E ele aplicou então um propósito na sua vida: a partir de hoje eu vou arrancar todos esses pregos daí, eu não vou desobedecer mais meu pai. E assim foi. Um certo dia voltou ele lá no celeiro e olhou na porta do celeiro, não tinha mais nenhum prego. Aí ele ficou feliz, ele ficou alegre, né? Porque ele conseguiu o objetivo dele, ele estava agora então agradando o pai. E aí ele chamou o pai e falou: nossa pai, olha que legal, que bacana, né? Não tem mais nenhum prego aqui na porta do celeiro. Aí o pai olhou para ele e falou: é verdade, não tem mais nenhum prego, mas olha quantos buracos tem. Ficou amargo. Irmãos, para cada desobediência que a gente faz, mesmo que você tente consertar aquilo, mas fica amargo. Assim também é a nossa vida no erro, no pecado. Para cada pecado que você comete, mesmo que depois você conserte aquilo, mas vai ficar um amargo. Pare e pensa um pouquinho nessa noite. Com quem você está alinhando aí nas batalhas espirituais? Com Deus ou com Satanás? Com quem você está alinhado? Com Deus ou com o diabo? Olha só um princípio bíblico para você. Não precisa abrir não a palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 24, capítulo de número 5, versículo 24 e 25 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aqueles que diz eu estou em Cristo Jesus, eles crucificaram a carne, ou seja, não é a vontade da tua carne que vai prevalecer, mas sim a vontade do Espírito, porque aquele que diz que está no Espírito, anda também no Espírito. E qual é a vontade do Espírito? É buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Qual é a vontade da carne? É buscar as coisas deste mundo, buscar as coisas terrenas. Com quem você está alinhado nesta batalha? Com Deus ou com Satanás? Porque se você disser que está alinhado com Deus, você tem que buscar as coisas de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Existe um lugar que nós devemos santificar, irmãos. E que lugar é este? Onde Cristo deve ser santificado como Senhor? Pedro, ele vem responder isso aí. Onde Cristo deve ser santificado? Ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a primeira parte do versículo diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Você tem que santificar a Cristo como teu Senhor no teu coração, porque muitos crentes hoje, o que está dentro do coração dele não é Jesus Cristo, mas sim Satanás, que tem feito o trono, que já está reinando naquele coração. Santificar o coração significa que tudo que ocorre nele tem que ser governado por Jesus Cristo. Santificar a Cristo como Senhor no seu coração requer uma sinceridade de devoção e dedicação a Ele. E agora eu pergunto para você, como que está o teu coração?